Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Emmanuel comenta na lição 132, Tendo Medo, do livro Fonte Viva. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor e vigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte, na morte confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Vamos lá, gente. Tema dos mais graves, né, que está falando aquelas estão consideradas as doenças mais complicadas, mais merecedoras de atenção do século XXI. Depressão e síndrome do pânico, medo. Primeiro, o Emmanuel aproveita a parábola dos talentos, em que o pai distribui 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. O que ganhou 5 e o que ganhou 2 conseguiu produzir, dobrar aquela quantidade. Então, 5 transformou em 10, outros 2 transformou em 4. O que recebeu apenas 1 alegou que tinha medo, porque o Senhor seria rigoroso, porque o Senhor, né, viria em cobrança logo depois, acabou não fazendo nada por conta disso. O que acontece? Ele deu essa justificativa e qual foi a resposta que ele teve. Então, mau servo, aquilo que você recebeu, agora, a partir de agora você não vai receber mais, você não soube valorizar o talento que eu te dei. E o que acontece? Ele vem chamando a atenção para a gente que tem muita gente aqui no mundo que está sempre dando uma desculpa qualquer, né? Se acusam pobre de recursos, né? E recolhem-se à ociosidade, alegando medo de ação. E com isso, em todos esses medos aqui, medo de trabalhar, medo de servir, de fazer amigo, de desapontar, é um medo de todas as maneiras. E o engraçado, né, o interessante para a gente, que a gente não está acostumado, está começando a se acostumar, é que o Emmanuel não fala como homem, ele fala como espírito. Então ele tem uma visão espiritual da coisa, é claro. Então o que acontece? Ele vem falar para a gente, ó, tem gente que na vida tem medo da morte, mas tem gente do outro lado também que tem medo da vida. A gente lembra aqui do livro nosso lá, que se transformou até um filme, que vocês vão ver a história do Lísias, que o Lísias, quando recebe a informação de que ele viria para o corpo de novo, ele fica apavorado, não queria, ele queria continuar lá do outro lado, também tem medo. É claro que ele não se enquadra dentro desse campo aqui de ociosidade, né? Mas tinha medo também. E o que acontece, eu gosto muito de livros como esse aqui, eu vou trazer hoje um livro para vocês, para quem se interessar, né? Vou explicar esse livro aqui, ó, Conflitos Existenciais, escrito por Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco. O que esse livro traz para a gente? Ele traz para a gente que uma informação que a gente já tem solidificada na gente, que todas as doenças que a gente tem no mundo, elas são educativas para o espírito. E que, quando a gente começa a estudar o capítulo 5 do Evangelho, ele fala de causas atuais e causas anteriores de aflição, e vem chamar a nossa atenção. Tem coisa que é causa anterior mesmo, que você não tem justificativa nenhuma para dizer por que a pessoa está sofrendo daquele jeito. Mas a grande maioria são causas atuais. Somos nós que demos motivo para estar passando por um determinado sofrimento. E ele vem elaborando lá, né? A nossa imprevidência com relação às coisas, a gente não ter sido bom pai, não ter sido bom companheiro,
não valorizar o trabalho, vem lá várias coisas que vêm trazendo o nosso sofrimento. Então esse livro aqui, o Conflitos Existenciais, eles vão pegar, a Joana de Ângeles, né, dentro do trabalho de psicologia, ela vai pegar, por exemplo, preguiça. Aí vai falar o que causa a preguiça, o que ela traz de consequências para o corpo e qual é a terapia para a preguiça. E ela vai falar assim de raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade. Para cada um, alcoolismo, estresse, fobia, coragem, cada um desses aqui, ela vai estar trabalhando de uma maneira. Vamos pegar especificamente o que é do nosso estudo aqui de agora, medo. Ela vem primeiro falar assim, o medo pode ser de duas maneiras. Uma, ela vai ter o seguinte, comportamentos infelizes que a gente teve em reencarnações passadas e que a gente tem medo de ser descoberto, de identificar que fomos nós que fomos os culpados. Então a gente fica se recolhendo também com medo de assumir nossas posturas hoje, né? A responsabilidade dos nossos atos. E no segundo caso ele vai falando, não, a maioria das vezes são casos aqui da Terra mesmo, famílias agressivas, desrespeito à identidade infantil, essas narrativas apavorantes dos adultos. Ele vem falando aqui, fenômenos sísmicos que periodicamente varrem o planeta, igual está acontecendo agora, violência urbana, terrorismo político, vem enumerando um monte de coisa que causa medo nos dias de hoje. Mas depois ele vem assim, diferentes manifestações do medo. Ela vem trazer para a gente como é que o medo se manifesta em nossa vida. E no final vem a erradicação do medo, é o que importa para a gente, porque até o tempo é muito curto, seria um estudo mais longo. Mas ele fala assim, a primeira coisa, a coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação, ou pelo menos para a sua administração psicológica. Então essa frase inicial é que a gente vai pegar aqui agora, nesses 3 minutos que faltam. A coragem de manter contato com os próprios medos. Identificou que eu tenho medo. Por que eu tenho medo daquilo? Será que o bicho é tão brabo assim mesmo como a gente pensa? Ou será que a gente pode ir administrando aos poucos, conviver um pouco com ele, observar por que ele está me causando tanto medo e aos poucos ir quebrando essa ideia? Me veio um exemplo aqui muito simples, mas eu vou trazer o exemplo para vocês. Aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu brincando com a minha filha, de jogar aliança para ela pegar dentro da piscina. Quando terminou a brincadeira, eu não me dei conta que a aliança continuava dentro da água e cobri a piscina com uma capa. Aí me dei conta, falei, peraí, minha aliança ficou dentro da água, né? Quando eu abri um pouquinho só a capa, eu olhei, a aliança estava lá dentro. Eu quis mergulhar por baixo da capa para ir buscar a aliança e voltar. Quando eu entrei na água, que eu olhei para cima, vi tudo coberto, mas bateu uma fobia, né, que a gente pode botar aqui, né, instinto de conservação nosso, que eu voltei, tive aquela sensação, né, e fiquei admirado na hora. Fiquei, meu Deus, que engraçado, não sabia disso. Falei, mas agora eu quero pegar a aliança lá dentro sem ter que tirar a capa, eu quero aprender. Então eu ficava aos poucos entrando e voltando, e vou sem um exagero. Eu levei uns 30 minutos para fazer isso. Que era uma piscina mais ou menos de 6 a 8 metros, mais ou menos. Então eu ficava mergulhando e voltava, mergulhando e voltava, até conseguir. Então, quando eu consegui, eu falei, não, então peraí, é possível. Quando eu vejo aqueles casos como teve ano passado, quando eu falo ano passado, ano de 2019, de uns estudantes ficaram presos numa caverna lá na Ásia, um mergulhador foi lá por baixo para buscar. Então, na verdade, eu tenho essa fobia ainda dentro de mim, mas é uma fobia que tem que ser trabalhada. Então a coragem de você começar a conviver com ela, manter contato com ela, é um recurso terapêutico muito valioso para erradicar ela, ou pelo menos para a administração psicológica, para eu saber até onde eu vou. Eu não podia a limite nenhum, agora eu já consigo andar mais um pouco. Mas o Emmanuel termina aqui a lição para a gente falando assim, gente, se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não se atemorize à frente dos outros, faze dela o teu caminho de progresso e renovação. A ideia é essa. Por mais sombria que seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece ela com luz do teu esforço, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas do servo e o Senhor não, quando Jesus conta a parábola dos talentos. O medo só atrapalhou ele de avançar e deixou de viver um monte de coisa maravilhosa, coisa que
vai ter agora novas oportunidades. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.